Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender Física com o Lulu, faltando 17 dias para o Enem. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre força de empuxo. Um pouco mais porque já começamos a aprender sobre empuxo na questão de 69 dias para o Enem. Aqui vamos aprender mais 3 questões para aprofundar esse conceito. Primeira questão, a questão 81 do Enem 2010. Para entendê-la plenamente, basta enunciarmos o princípio de Arquimedes. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Olha só, o peso do líquido. Então, o líquido que exerce força. A força exercida pela água. O líquido deslocado. Então, quem desloca líquido é o volume da escultura e não a massa. Além disso, o empuxo é uma força para cima, vertical e para cima, não empuxo para baixo. Isso é uma exceção raríssima aqui, né? Muito pouco provável de cair. Então, empuxo vertical e para cima. Outra coisa, o peso é massa vezes gravidade. Se a massa da escultura é constante, a gravidade é constante, o peso não varia, o peso é constante. O empuxo menor que o peso. Por quê? A escultura é de ferro. A densidade do ferro, 7,6 vezes maior que a da água. Então, a escultura não vai flutuar quando colocar água, ela vai afundar. O que acontece é que vai surgir um empuxo, ainda que seja menor que o peso. Com isso, ficou claro? Resposta letra E. Próxima questão, questão 73 do Enem 2011. Agora vamos fazer conta com a fórmula do empuxo. Qual que é a fórmula do empuxo? ρVg. Prefiro decorar assim, ρVg, prático. Agora vamos entender o que é ρ, o que é v, o que é g. Vamos pegar carona aqui na próxima questão. Empuxo é o peso do líquido deslocado. Peso é massa vezes gravidade, então a massa do líquido vezes gravidade. Densidade não é massa sobre volume, então massa é densidade vezes volume. Então vou trocar a massa do líquido deslocado por densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes gravidade. Por isso que o empuxo é ρVg. ρL, VL, G. Então vamos lá. Empuxo igual a 30 menos 24. O que é isso, Lulu? Como assim? Vamos lá. Qual é a massa do objeto? 3 kg. Massa vezes gravidade dá o peso do objeto, que é 30 newtons. Então, fora d'água, o objeto pesa 30 newtons. Mergulha na água, o objeto passa a pesar 24 newtons. Ou seja, não é o peso que diminuiu para 24 newtons. É porque o empuxo ajudou a sustentar o peso. Então, empuxo mais tensão, que é 24 newtons, igual ao peso. Então, o empuxo aqui vai dar 6 newtons. Beleza. ρL é densidade do líquido. Observando que a gente tem que usar tudo no sistema internacional, aqui tem que colocar vezes 10 da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ρL, VL, G. Esse VL aqui, presta atenção, é um cubo de 10 centímetros de aresta. Então, tem que passar para metros. 10 sobre 100 vezes 10 sobre 100 vezes 5 sobre 100. Por quê? Porque metade do seu volume está submerso. E se você colocar 10 aqui, considerando o cubo totalmente submerso, vai dar 6 sobre 10, vai dar 0,6. Tem essa resposta. Pegadinha do Enem desde antigamente. Então vamos continuar. Eu quero ρL, então vou aqui dar 6 sobre 5. E agora os zeros, vamos cortar? 10 com esse zero aqui, 10 com esse zero aqui, 10 com esse zero aqui. Com barulhinho, não pode esquecer. Aí ficou 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 1000 embaixo, passo para lá, 1000 em cima. 6 sobre 5, 1,2 vezes 10 a 3. Quilogramas por metro cúbico. Para passar para gramas por centímetro cúbico, tiro 10 a 3. 1,2 gramas por centímetro cúbico, letra B. E a última questão, a questão do Enem PPL de 2015, a questão do gelo, interessante ela. Primeiro, aqui está o oceano, digamos assim, se caso essa pedra for o iceberg, ou pode ser um copo, se for uma pedrinha de gelo comum. O que interessa é que a proporção é a mesma. O gelo flutua na água com 10% emerso. Emerso, fora. Lembra de exterior. Então, 90% do seu volume está imerso. Imerso, dentro. Lembra de interior. E daí, vamos usar isso para deduzir uma coisa interessante. O percentual do volume submerso é igual ao percentual da densidade do corpo em relação ao líquido. Por exemplo, um corpo tem densidade 0,7 gramas por centímetro cúbico. Mergulha na água que a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Qual o percentual submerso? 70%.
Assim, automático. Como que a gente verifica isso? Bom, o corpo flutua, empuxo igual peso. Peso igual empuxo. Peso é massa vezes gravidade do corpo, empuxo é massa vezes gravidade do líquido. Aí troca a massa por densidade, fica ρC VC G, que é a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes gravidade. ρL VL G, que nós já tínhamos deduzido antes. E aqui a grande sacada, VL é 0,9 de VC. Como assim? Quando o corpo está 90% submerso, o volume do líquido deslocado, que é da superfície da água para baixo, é 90% do volume do corpo. Então repete aqui, ρC VC G, engraçado, né? ρC, igual a ρL vezes 0,9 VC vezes G. Vamos aos cortes. G com G, você com você, você. Sobrou o quê? ρC igual a 0,9 ρL. Tá vendo? A densidade do corpo é 90% da densidade do líquido, pois está 90% submerso. Bacana isso. Agora vamos à questão. Primeiro, quando eu coloco o bloquinho de gelo na água, o nível sobe. Olha como é fácil deduzir isso. Aqui está a superfície da água, depois do gelo ser colocado, aqui eu desenhei o quadro é quadriculado, então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadrinhos. E aqui tem 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Ou seja, o nível da água estava aqui, aí quando eu mergulhei o bloquinho, subiu para cá. Ok? Dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. A gente aprende isso lá no sexto ano, né? Já dei aula no sexto ano, os meninos ficavam assim, sério, professor, dois copos não ficam no mesmo lugar? Interessante, né? E a outra parte, que é a parte mais legal agora. Quando o gelo derreter, o nível da água não vai sofrer alteração. Sério, Lulu? Sério, olha só. Imagine, tem vários jeitos de explicar isso. Um deles é o seguinte, imagina que eu tenho um copinho aqui, eu desenhei de laranja, um copinho dentro do qual está a pedra de gelo. Está ajustadinho. Aí quando o gelo derreter, o que vai acontecer? Ele tenderia a vazar, mas só que tem que lembrar que a densidade do gelo é 0,9 gramas por centímetro cúbico e a densidade da água oriunda do gelo é 1 grama por centímetro cúbico. Então o gelo, ao derreter, aumenta a sua densidade e, portanto, diminui seu volume, porque a massa é a mesma. E aí vem outra explicação. Como assim a massa é a mesma? O gelo antes não estava em equilíbrio? Empuxo igual ao peso. Beleza, peso é massa vezes gravidade. Quando o gelo derrete, ele muda de estado físico. Muda a massa? Não. Muda a gravidade? Não. Então o peso da água é igual ao peso do gelo. Se não muda o peso, não vai mudar o empuxo, para equilibrar a água que veio do gelo. Então, se não muda o empuxo, ρVG é o mesmo líquido, então não precisa mudar o líquido deslocado. Ou seja, o mesmo volume é suficiente para sustentar a água, que era o volume igual para sustentar o gelo. Pegou? Se teve dúvida, me chama aí que eu te respondo. Se não teve dúvida, tchau! 3 a mais para você, 3 a menos para mim.